Então, gente, estamos de volta aqui, né, para mais um vídeo aqui, um vídeo aula, né, Direito Civil, LINDB, né. Vamos pegar aqui 20 exercícios, né, da LINDB, somente da banca CESP aqui, né. Nós já vimos alguns exercícios anteriores, né. Eu não filtrei o tipo de banca justamente para poder vir, né, questões novas aí de 2021, né, e de outras bancas também. Então nós vimos aí, né, que foi muito solicitada aí a partir do artigo 20, né. Depois eu vou ter uma aula, uma atualização da LINDB, pegando somente do artigo 20 em diante ali na parte de administração. E também ali na parte de empresa privada também é importante a gente dar uma ressaltada também. Então, sem mais delongas, vamos aí à primeira questão, né? De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, decisão acerca da validade de determinado contrato administrativo deve ser tomada considerando-se o quê, né? Então tá aí, né? Decisão acerca da validade. Então, decisão acerca da validade de determinado contrato administrativo deve ser tomada considerando-se, vamos lá, o resuminho. Então, o artigo 22 nos diz o seguinte em relação à questão lá, né? A primeira questão. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízos dos direitos dos administrados. Parágrafo 1º. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, aí tem do contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Então, em decisão sobre regularidade de conduta e a validade do ato, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Então, aqui, ó, decisão acerca da validade de determinado contrato administrativo deve ser tomada considerando-se o quê? As circunstâncias práticas que condicionaram a ação do agente público. Letra A. Está lá, né, no artigo 22, parágrafo 1º da LINDB. Então, questão de número 2. Considerando a teoria das qualificações e as normas indiretas previsto na LINDB, julgue o item. O Brasil adota predominantemente a teoria das qualificações pela lex causa. Nós já vimos essa questão anteriormente, mas vamos pegar de novo aí, né? Que a excelência da repetição vai nos levar à vitória. Então, 2. As chamadas normas qualificadoras do direito internacional privado não possuem caráter conflitual, mas servem para definir conceitos importantes para a boa aplicação das normas indiretas no caso concreto. Então, nós vimos aí, né, que o Brasil ela não adota predominantemente a teoria das qualificações da lex causa, sim da lex fori. E as chamadas normas qualificadoras do direito internacional privado não possuem caráter conflitual, mas servem para definir conceitos importantes para a boa aplicação das normas indiretas no caso concreto. Certinha. E o caput do artigo 7º da lei da LINDB adota a regra das normas bilaterais do direito internacional privado, ao abrir espaço à multilateralidade do direito e permitir a aplicação da norma interna ou externa ao caso concreto, né? Que é o princípio da territorialidade mitigada. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no país de nacionalidade do proponente? Não, né? Nós vimos que não, né? Não no país de nacionalidade. Vamos ver aí, vamos lá no resuminho, para a gente analisar aí esses itens aí, a cada item, né? Então tá aqui o artigo 13, ele nos diz o seguinte, né? Artigo aí que cai bastante, né? Esse artigo 13 aí, uma pegadinha bonita. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então, a prova dos fatos, está aqui, né? A prova dos fatos ocorridos em países estrangeiros vai se reger pela lei diante do país que nele vigorar, né? Do país que onde for produzida a prova.
Verifica-se que o artigo 13 diz respeito o quê? A prova dos fatos ocorridos em países estrangeiros, preconizando que a mesma será regida pela lei do lugar onde ocorrer. Está aqui, ó, preconizando que a mesma será regida pelo lugar de onde a prova ocorrer. Lex locis. Enquanto que o ônus e o meio de produzi-la vai ser onde? No Brasil, né? Serão regidos pela lex fori, não sendo admitida no curso da ação qualquer prova não autorizada pela lei do juiz, sob pena de contrariar o sistema da territorialidade da disciplina do processo. Então, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro vai reger-se pela lei que nele vigorar, né? Vai ser o quê? A mesma será regida pela lei do lugar onde ocorrer. Então, onde ocorreu a prova dos fatos? Ocorreu na Suíça. Então, vai ser regida pela lei da Suíça, enquanto que o ônus e o meio de produzi-la, serão regidos pela lex fori, aqui, né? Por nossa jurisdição aqui, né? No curso da ação, qualquer prova não autorizada pelo juiz, pela lei do juiz, não sendo admitida, né? Então, no que diz respeito à apreciação das provas, a mesma dependerá da lei do juiz, devendo mesmo basear-se nas prescrições legais de seu país, averiguando o quê? A ilicitude do ato ou contrato, a capacidade das pessoas que se obrigaram, c. a observância das formas extrínsecas ou solenidades requeridas pela lei do lugar da celebração do ato, né, o locis regi actum, e d. a autenticidade do documento, né, que deverá estar traduzido no idioma usado no país da lex fori e legalizado pelo cônsul. Importante ressaltar que, mesmo o modo de produção de provas sendo de competência da lex fori, aqui ó, mesmo o modo de produção de provas sendo de competência da lex fori, não pode, em hipótese alguma, permitir quaisquer meios probatórios, o quê? Não autorizados pela lei do órgão judicante. Então tá, mesmo o modo de produção de provas sendo de competência da lex fori, né? A produção de provas, não pode, sem hipótese alguma, permitir quaisquer meios probatórios que não sejam autorizados pela nossa legislação, né? Ou seja, a prova do fato ocorrido no estrangeiro deve ser produzida por meio conhecido no direito pátrio, né? Então ela tem que estar apta ao nosso direito. Caso contrário, ela não será aplicável pelo juiz local. A qualificação pela lex causa implica em que o juiz do foro remete a qualificação ao direito estrangeiro potencialmente aplicável. Então tá aqui, né? A qualificação pela lex causa implica em que o juiz do foro vai o quê? Vai remeter a qualificação ao direito estrangeiro potencialmente aplicável. A LIND adota como regra geral a lex fori. Então tá aqui, né? A LINDB adota como regra geral o quê? A lex fori, segundo o qual o juiz do foro qualifica, escolhe o ordenamento aplicável e aplica a norma ou ordenamento escolhido nesta ordem. Regra geral será a lex fori, segundo o qual o juiz do foro qualifica e escolhe o ordenamento aplicável e aplica a norma do ordenamento escolhido. Então tá aí, né? O Brasil adota predominantemente a teoria das qualificações pela lex causa? Não. Adota a teoria da lex fori. As chamadas normas qualificadoras do direito internacional privado não possuem caráter conflitual, mas servem para definir conceitos importantes para uma boa aplicação das normas indiretas no caso concreto. Então está aqui em relação ao direito internacional privado, né? A eficácia da lei no espaço, a lei do estrangeiro se aplicará no Brasil quando houver o quê? Uma autorização expressa legal. Nesse sentido, que vai o quê? Desde o artigo 7º ao 19. Então, a eficácia da lei no espaço, a lei do estrangeiro, se aplicará no Brasil quando houver uma autorização expressa legal. Regras de direito de família, né? A lei brasileira autorizada expressamente a aplicação da lei estrangeira no nosso território. A lei do país ao qual a pessoa esteja domiciliada.
As chamadas normas qualificadoras do direito internacional privado. Tá aqui, né? As chamadas do quê? Normas qualificadoras do direito internacional privado não possuem caráter conflitual, mas servem para definir conceitos importantes para a boa aplicação das normas indiretas no caso concreto. Então, as normas qualificadoras do direito internacional privado não possuem um caráter de conflito, né? Mas servem para definir conceitos importantes para uma boa aplicação das normas indiretas no caso concreto. Se o magistrado estiver diante de um conflito que envolva o começo da personalidade e o término da personalidade, o nome, a capacidade ou o direito de família, se esses temas forem objetos de conflitos, e se dentro desse conflito estiver uma pessoa domiciliada no estrangeiro, o magistrado aplicará aqui no território nacional as regras do país onde este estrangeiro esteja domiciliado, pois a LINDB expressamente impõe isso com o princípio da territorialidade moderada ou mitigada. De novo, se esses temas aí em relação ao conflito que envolva começo e o término da personalidade, nome, capacidade ou direito de família forem objetos de conflito, e se dentro desses conflitos estiverem uma pessoa domiciliada no estrangeiro, o magistrado aplicará aqui no território brasileiro as regras do país onde este estrangeiro esteja domiciliado, pois a LINDB expressamente impõe isso como princípio da territorialidade mitigada ou moderada. Então, as chamadas normas qualificadoras do direito internacional privado não possuem caráter conflitual, mas servem para definir conceitos importantes para uma boa aplicação das normas indireta no caso concreto. A2 certinho. O caput do artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro adota a regra das normas bilaterais do direito internacional privado, ao abrir espaço à multilateralidade do direito e permitir a aplicação da norma interna ou externa ao caso concreto. Que é isso, Ulisses? Isso é muito simples. Então tá aqui, ó, o artigo 7º ele nos diz o seguinte: a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras. A pessoa está morando lá no país A. A lei do país A determina as regras. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o quê? O começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. A lei do país em que é domiciliada a pessoa vai determinar as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento do Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos, dirimentos e formalidades da celebração. Conforme se vê pela leitura do artigo 7º, independentemente de ser a pessoa estrangeira ou não, independentemente da pessoa ser estrangeira ou não, pode ser um brasileiro, as regras relacionadas aos assuntos especificados, começo e fim da personalidade, nome, capacidade e direitos de família, são determinados pelo país de domicílio da pessoa. Então, a pessoa é brasileira, mora no Canadá, está aí com uma situação em relação aos direitos de família. As regras vai ser pela lei do Canadá. Ou seja, independente da pessoa ser estrangeira ou não. O caput do artigo 7º da LINDB adota a regra das normas bilaterais. Então, o caput do artigo 7º da LINDB adota as regras das normas bilaterais do direito internacional privado, ao abrir espaço à multilateralidade do direito e permitir a aplicação da norma interna ou externa ao caso concreto. Então, ela permite a aplicação da norma interna ou externa ao caso concreto. Por isso que ela adota a regra das normas bilaterais do direito internacional privado. Ela adota tanto a lei do camarada onde está residindo, quanto a lei aqui do Brasil. As normas bilaterais do direito internacional privado preconizam que deve ser feita a avaliação da lei que é considerada mais adequada para a solução do litígio. Então, as normas bilaterais do direito internacional privado preconizam que deve ser feita a avaliação da lei que é considerada
mais adequada para a solução do litígio, diferentemente das normas unilaterais que estão ligadas à aplicação da lei interna do Estado. Pois bem, conforme o caput do artigo 7º, observa-se que é possível que, no caso concreto, seja aplicada uma norma interna ou externa, já que o critério é o domicílio. As chamadas normas qualificadoras do direito internacional não possuem caráter conflitual, mas servem para definir conceitos importantes para uma boa aplicação das normas indiretas no caso concreto. Se esses temas forem objetos de conflito, se dentro desses conflitos tiver uma pessoa domiciliada no estrangeiro, o magistrado aplicará aqui no território nacional as regras do país onde esse estrangeiro esteja domiciliado. Beleza? Pois a LINDB expressamente impõe isso com o princípio da territorialidade moderada ou mitigada. O 3 também está certo. E a obrigação resultante, 2 e 3 está certo, né? É a nossa resposta. Vamos ver a 4. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no país de nacionalidade do proponente. A obrigação resultante do contrato, ela vai ser constituída no país de nacionalidade onde o cara nasceu, do proponente. Então vamos ao artigo 9 aí da LINDB, né? Diz assim, ó, o 9. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. E olha o parágrafo 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente, e não no país de nacionalidade, mas sim lugar onde residir o proponente. Então, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no país de nacionalidade do proponente, não no lugar onde residir. Logo, está errado. Questão de número 3. Nos contratos internacionais, a obrigação decorrente do contrato é considerada como constituída no lugar onde residir o oblato, conforme regra prevista na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos ler de novo, para a gente poder entender essa questão aí, que foi uma pegadinha maldosa do examinador, né? Uma questão de auditor, né? 2021 aí, né? De controle externo. Foi uma questão aí para pegar bonito. Então, o que ele diz? Nos contratos internacionais, a obrigação decorrente do contrato é considerada como constituída no lugar onde residir o oblato. Aí você deve estar pensando, caraca, o que é o oblato? Conforme a regra prevista na LINDB. A questão está praticamente certa. A única coisa que pegou aí foi o oblato. Nos contratos internacionais, a obrigação decorrente do contrato é considerada como constituída no lugar onde residir o preponente e não o oblato. Oblato é o que recebe a proposta, né? Oblato é a pessoa que vai receber a proposta. É a pessoa em que está direcionada a proposta, o contrato. E o preponente é o autor da proposta. Então há uma diferença entre o oblato e o proponente. O proponente é aquele que faz a proposta e o oblato é aquele que recebe a proposta. Então tá errado somente nisso aí, né? Vamos aqui ao... Então tá aqui o artigo 9º, parágrafo 2º, ele diz assim, né? A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o quê? O proponente. Aquele que faz o quê? Aquele que é o autor da proposta. Então, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente, aquele que é o autor da proposta, e não aquele que recebe a proposta, né? O oblato. O oblato, ele recebe a proposta. Então, a questão está errada justamente porque não é o oblato, e sim o proponente. Questão de número 4. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, além de situações de expressa revogação, nova lei implica a revogação de legislação anterior que regulasse inteiramente a mesma matéria ou ainda que estabeleça as regras gerais sobre o mesmo assunto. Pecou aqui, né? Pecou aqui no quê?
no que estabelece regras gerais sobre o mesmo assunto. Está errada a questão. Então, pecou aqui, né? Regras gerais sobre o mesmo assunto. Então, ó, não se admitindo a vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra lei modifique ou revogue. A lei posterior, tá aqui, a lei posterior, ela vai o quê? Revogar a anterior. Quando que? Quando que? Expressamente o declare, quando seja ela o quê? Incompatível, quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A lei posterior revoga a anterior quando a expressamente declare, quando ela é incompatível, então tá aqui, né? A lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível e quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então são 3 situações que a lei posterior vai revogar a anterior. Quando expressamente vai declarar expressamente lei A, lei B está revogando lei A. Quando ela é incompatível, tem a lei A e a lei B, criou-se a lei B, ela é incompatível com a lei A. Ou quando regula inteiramente a matéria do que tratava a lei anterior. Tem uma lei A, né? E nasceu uma lei B, né? Plano de cargos e salários e plano de cargos e salários. Vai regular inteiramente a mesma matéria do que tratava uma anterior. Salvo as leis temporárias, né? Salvo o quê? As leis temporárias, que são as leis orçamentárias, a norma vigorará, permanecerá vigorando até que outra lei a modifique. Logo, os costumes não reformam normas, pelo princípio da continuidade ou permanência da norma. Costumes não reformam normas, pelo princípio da continuidade ou permanência da norma. Apenas uma lei pode revogar outra lei. Não havendo que a lei revogadora, não há revogação, a norma permanece. A lei nova que estabeleça o quê? Disposições gerais ou o quê? Ou especiais, a par das já existentes, não revoga e nem modifica a lei anterior. Então, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga e nem modifica a lei anterior. Salvo disposição em contrária, a lei revogada, ela não se restaura por ter o quê? A lei revogadora perdida a vigência. Então tá aqui, né? De acordo com a Lindbergh, além da situação expressa de revogação, nova lei implica a revogação de legislação anterior, que é regular-se inteiramente, e a mesma matéria, ou ainda que estabeleça regras sobre disposições gerais sobre o mesmo assunto. Regras de disposições gerais não cabe em relação a uma lei revogar outra. Por isso a questão está errada. Questão de número 5. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Certinho, né? O agente público ele responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Vamos ao resuminho? Está aqui, né? O artigo 28 é bem claro, né? Ele nos diz o seguinte: o agente público responderá o quê? Pessoalmente, então não é de forma solidária. Ele vai responder pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas. Então ele decidiu, opinião técnica, em caso de dolo ou erro grosseiro. No caso de dolo ou erro grosseiro. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Tais regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até a ulterior revisão. O agente público não responderá pessoalmente por todas as suas decisões ou opiniões técnicas, ainda que configurado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso provocado. Então, o agente público não responderá pessoalmente por todas as suas decisões ou opiniões técnicas. Ou seja, se for configurado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso provocado, o que lhe dá a segurança necessária para desempenhar suas funções, mas somente na situação de quê? De dolo ou erro grosseiro, o que inclui situações de negligência grave, imprudência grave ou imperícia.
Frisa-se que nos demais casos, o agente público será de todo modo responsabilizado, mas tal responsabilidade será subjetiva, deverá ser provada a culpa e regressiva. Primeiro, o Estado terá que ser condenado a indenizar a vítima e, em seguida, o poder público cobra do servidor a quantia paga. Então tá aí, né? Questão de número 6. Em procedimento de aferição de irregularidades em gestão de contratos administrativos, deve ser avaliada as dificuldades reais do gestor, consideradas as circunstâncias práticas a eles impostas. Certinha a questão, né? Vamos lá, um resuminho para a gente poder analisar essa questão? Então tá aqui, né? O artigo 22, ele nos diz o seguinte, né? Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados o quê? Os obstáculos e as dificuldades reais de quem? Do gestor. Então, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Sem prejuízo dos direitos dos administrados. E o parágrafo 1º. Em decisão sobre irregularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado, condicionado à ação do agente. Então, em procedimento de aferição de irregularidades em gestão de contratos administrativos, deve ser avaliadas as dificuldades reais do gestor, consideradas as circunstâncias práticas a ele impostas. Certinho. Questão de número 7. Para evitar a vacatio legis, a lei revogada é automaticamente restaurada, no caso de a lei que a tiver revogado perder a vigência. Ou seja, está errado, né? Não existe no direito brasileiro o quê? O fenômeno da repristinação. No nosso ordenamento jurídico, em regra, não existe o fenômeno da repristinação. Então, o que nos diz aí, né? O parágrafo 3º do artigo 2º da LINDB. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência, o Instituto da Repristinação, né? Ou seja, em regra no nosso país, não é adotada. Questão de número 8. Ocorre a revogação tácita quando a lei posterior regula inteiramente matéria de lei anterior, ou seja, com esta incompatível, certinho, né? Ou seja, ocorre revogação tácita quando a lei posterior regula inteiramente a matéria da lei anterior, ou seja, com esta incompatível. E a outra forma, quando declara expressamente, mas como ele botou aqui, de forma tácita, nossa questão aqui está certinha. Vamos ao resuminho? Só para a gente dar uma lida lá, né? Para não passar batido, para não passar em branco. Então, a lei posterior revoga a anterior quando o quê? Expressamente declara. Se está expressamente declarado, porque é de forma expressa. Quando seja com ela incompatível, pode ser de forma tácita, ou quando regula inteiramente a matéria do que tratava a lei anterior, também de forma tácita. Próxima questão, questão de número 9. Orientações normativas, súmulas e enunciados editados pelas autoridades públicas têm caráter vinculante em relação ao órgão a que se destina até uma ulterior revisão. Então, orientações normativas, súmulas, enunciados editados pelas autoridades públicas têm caráter vinculante em relação ao órgão ao que se destinam. Com certeza. Sem medo, mas sem medo. Confia no teu taco. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Tais regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas terão caráter vinculante em relação ao órgão ou à entidade a que se destinam até a ulterior revisão. Então, o artigo 30 ali nos diz o seguinte: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica. Então tá aqui. Vamos pegar aqui o vermelhinho. As autoridades públicas devem atuar para o quê? Para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de quê? Regulamentos,
súmulas administrativas e respostas a consultas. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. E o parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput. Quais são os instrumentos? Regulamentos, súmulas administrativas, respostas a consultas deste artigo terão o quê? Caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destina até a ulterior revisão. Então tá aí, né? Orientações normativas, súmulas enunciados editados pelas autoridades públicas têm caráter vinculante em relação ao órgão a que se destina até a ulterior revisão. Questão de número 10. Vamos fazer aí somente 10 questões, depois a gente pega mais 10, para não ficar muito grande. Ok? Então, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões, desde que configurado o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado danoso provocado? Não. Por erro e por dolo e por erro grosseiro. Né? Por dolo e por erro grosseiro. A questão está errada, né? O nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado danoso provocado, o agente público não responderá por isso, e somente por dolo e erro grosseiro. Então, para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, não sai daí não, que eu vou tomar uma água e já volto já e até a próxima aula.